imediatamente para a doutora Luciana. Doutora Luciana Medeiros Costa, ela é promotora de justiça do Ministério Público aqui do Distrito Federal e Territórios. Então, a senhora, doutora Luciana, já agradecendo a sua presença aqui conosco, a senhora tem 20 minutos para a sua exposição. Sim, boa tarde. Eu estou aguardando autorização para o screen sharing da tela, mas eu já vou começar. Boa tarde. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite, de parabenizar o senador Girão. Creio realmente que esse evento vai ficar para a história, porque é um tema que está trazendo muita aflição para a sociedade, especialmente para os pais, né? Pais de jovens, de adolescentes e de crianças. Então, o início com a deputada Janaína foi fantástico, porque ela trouxe à luz o que realmente está em discussão, a liberdade, o confronto, né, de direitos fundamentais. Nós não estamos vendo, perante a sociedade, restrições de uma criança ou de um adolescente não poder assistir um jogo, não poder ir a um evento festivo. Nós estamos vendo realmente pais que me procuram todos os dias, angustiadíssimos, com receio de vacinar as crianças e com receio de que as crianças não possam ir para a escola e até com receio de perder o poder familiar ou ter a guarda restringida, né? Então, eu só queria cumprimentar todos, então, na pessoa do senador Girão, todos os participantes, e esclarecer que eu vou falar aqui não representando o Ministério Público, que eu estou no Ministério Público há 25 anos, atuo na área ambiental, mas na qualidade de professora de Direito da Criança, né, que é a área que eu fiz o mestrado, e já sou professora há cerca de 20 anos. Então, deixa eu ver se já está podendo compartilhar. Tá, só um minutinho. Pronto. Eu vou me ater ao tempo designado. Então, eu vou discutir aqui o que é o melhor interesse da criança à luz da pandemia e das restrições dos direitos fundamentais. E eu vou focar no direito fundamental à saúde, à educação e à convivência familiar, porque nós temos diversos direitos, né? O rol não é exauriente, mas vamos focar nos direitos que estão mais em jogo aqui. Então, o ordenamento brasileiro adotou a proteção integral com o fim de garantir todos os direitos de forma universal a todas as crianças e adolescentes. E essa proteção integral, ela se constrói em cima de dois pilares básicos, dois princípios que são muito caros e fundamentais para o nosso ordenamento infanto-juvenil e até constitucional. Um é o melhor interesse da criança, que tem sede no artigo 3º da Convenção de Direito da Criança, na Convenção Internacional, e no artigo 227 da nossa Constituição, que traz para nós o princípio da prioridade absoluta. Então, esses dois princípios são todo o arcabouço da nossa legislação e justificaram a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente e giram em torno da proteção da criança e do adolescente. Então, artigo 3º da Convenção, está aí na tela para os senhores, eu vou resumir o que ele diz, ele impõe que todo ato, seja do legislativo, do executivo ou do judiciário, ele seja voltado para a busca do melhor interesse da criança, que é o que a gente vai discutir aqui, o melhor interesse da criança em tempos de pandemia, né, face às restrições. E é interessante comentar aqui que essa convenção foi um consenso de universalidade inédito na sede das Nações Unidas, porque ela foi ratificada por 196 países. Então, isso foi um consenso raro até em sede das Nações Unidas. E o artigo 227 da nossa Constituição vem complementando e diz da seguinte forma, eu vou resumi-lo, né, por causa do tempo, é dever, prestem atenção, senhores, da família, da sociedade e do Estado. A Constituição põe nessa ordem, é uma corresponsabilidade, mas família, sociedade e Estado. Por quê? Porque toda criança nasce em uma família, e é a primeira instituição que a acolhe e a protege. E esse dever imposto à família, à sociedade e ao Estado é de garantir todos os direitos fundamentais elencados na Constituição, que é um rol exemplificativo, e outros advindos de tratados internacionais que possam ser firmados pelo nosso país. E o detalhe é que esse dever imposto à família, à sociedade e ao Estado é com prioridade absoluta. A gente só tem outro tipo de prioridade em norma infraconstitucional, que é o Estatuto do Idoso. Então, o que a Constituição queria dizer com isso? As crianças são extremamente importantes, elas devem ter prioridade
no atendimento de serviço público, de socorro, na elaboração de políticas públicas, na dotação orçamentária, porque elas são o futuro do nosso país e nós precisamos cuidar das nossas crianças. Nessa linha, surge o ECA, com base nesse, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com base nesses princípios constitucionais, nesse arcabouço, e eu vou direto ao ponto, né, que a gente vai poder abordar aqui direito à saúde, nessa ordem, educação e a convivência familiar, que dentre os direitos fundamentais elencados no artigo 227, vida, saúde, cultura, educação, lazer, dignidade, eu vou me ater a esse e eu queria fazer um alerta. É a interpretação que eu faço esse tempo todo, eu vivo, né, eu sou uma constante, uma eterna estudante, ficaria melhor dizer assim, e o artigo, o ECA, ele trata do artigo 7º ao artigo 14º, ele trata do direito à vida e à saúde. São direitos fundamentais, indisponíveis, né, tem sede constitucional, e o Estatuto, ele detalha o que seria isso, como concretizar esses princípios e esses direitos constitucionais. E o artigo 14, que é um artigo que está gerando muita polêmica, eu chamo a atenção para a interpretação que eu e outros colegas sempre fizemos, né? Para nós é muito claro. Ele é um artigo que ele é dirigido ao SUS, ao poder público. Então, eu vou só pedir vênia aqui para ler parte do artigo, o caput, a cabeça do artigo, porque os parágrafos seguem a orientação do caput. Então, vamos lá. O Sistema Único de Saúde, eu até coloquei em vermelho para dar um destaque, promoverá programas de assistência médica, odontológica, prevenção de enfermidades para a população infanto-juvenil. E aí vem o parágrafo 1º, onde está tendo, a meu ver, o equívoco e a polêmica, né? É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. E, se nós formos observar, os outros parágrafos vão seguir. O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção bucal, a saúde bucal. É obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus primeiros 18 anos de vida, de protocolo ou outro instrumento para a questão de desenvolvimento psíquico. Estou resumindo aqui. Então, esse parágrafo 1º, ele segue o caput do artigo. Ele é destinado ao poder público, ele é uma enorme garantia para a criança e para o adolescente. Enorme em que sentido? É que o poder público é obrigado a vacinar as crianças e adolescentes em relação às vacinas, com relação às vacinas que foram aprovadas no PNI, incluídas no PNI pela autoridade competente como obrigatórias. Então, isso significa que eu não posso, mãe, chegar num posto de saúde público e pedir uma vacina BCG, uma vacina de sarampo, uma vacina de tétano, e não ter essa vacina disponibilizada lá. E o SUS, o poder público, por meio do Sistema Único de Saúde, ele é obrigado a fornecer. E quando não faz, aí cabe recomendação, cabe ação civil, né, pelos legitimados por isso. Então, não me parece a melhor técnica hermenêutica a gente recortar este parágrafo 1º e dizer que é obrigatória a vacinação nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias para os pais. E se os pais não fizerem, serão punidos, né? Então, eu queria que isso ficasse claro, é uma interpretação que não é só minha, é de muitos colegas, e isso não quer dizer que os pais não tenham que vacinar, não é isso, é só nos atermos à interpretação até sistemática, porque os parágrafos estão contidos nesse caput, né? Então, seguindo, no sentido de regulamentar esse direito à vacinação e como ele vai se dar, nós temos a Lei 6259, uma lei de 75, e o decreto que a regulamenta, o 78231 de 1976. Então, o que diz o artigo? Não sou eu que estou dizendo, eu vou até ler o artigo. Cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunização, que agora está famoso, o PNI, que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório. Por quê? Porque há vacinas que a gente só consegue dar na rede privada, que são autorizadas, passaram pelo crivo da segurança e da eficácia, mas que não são disponibilizadas na rede pública, elas são autorizadas. E o decreto vem regulamentar esse artigo, ele ratifica que cabe ao Ministério da Saúde, né, a elaboração e a inclusão das vacinas, e ele define que, vou pedir de novo, vênia para ler, serão obrigatórias em todo o território nacional as vacinações como tal definidas pelo Ministério da Saúde contra doenças controláveis por essa técnica de prevenção. Até negritei, contra doenças controláveis por essa técnica de prevenção. Aí eu já deixo a resposta a essa indagação com a doutora Roberta Lacerda. A doença do Covid, ela é controlável por esta técnica de prevenção por meio de vacina? Então, é o primeiro questionamento que eu deixo e reflexão. O segundo,
Artigo 29, é muito importante a gente registrar esse artigo aqui, principalmente para os pais que estão em pânico e para os médicos, né? Porque também está em risco a autonomia, tanto do paciente quanto do médico. É dever de todo cidadão submeter-se, então, quer dizer, eu tenho que me submeter a vacinas que são obrigatórias e os menores dos quais eu tenho a guarda ou responsabilidade, ou seja, filho ou alguma criança que esteja sob a minha responsabilidade. Então, eu sou obrigada. No entanto, os senhores podem ler o parágrafo que diz: só será dispensada da vacinação obrigatória a pessoa que apresentar atestado médico contraindicando. Então, sempre houve essa possibilidade nas vacinas anteriores, né, testadas há anos, de apresentação de um laudo. Eu não estou falando de cola e copia, estou falando de procurar um médico, fazer exames, avaliar a sua situação e ver se há alguma contraindicação particular, como disse a doutora Roberta, privada, cada caso, na fala dela, ela disse que a gente tem que avaliar o risco-benefício casos individuais. Então, se eu tenho alguma doença autoimune, se eu tenho algum risco para trombose, se eu tenho alguma mutação que me desaconselhe ou que desaconselhe o meu filho, aí o médico que tem autonomia, né, e o CFM concorda com a autonomia do médico, e o médico vai fornecer um laudo, um relatório, e isso era válido. Agora, eu estou vendo o seguinte, por exemplo, no meu trabalho, nos cobraram o passaporte. E eu sei que houve até caso de recusa de atestado médico, tanto na rede, tanto no serviço público, quanto em instituições privadas. Então, é uma coisa que tem que ser pensada. Por quê? Porque se eu tenho uma condição que desaconselha a vacina, eu não posso ser exposta a um risco de vida, porque se entende que a medida de vacina é a medida ideal para prevenção coletiva, porque antes do coletivo vem o cidadão, né? Aliás, os direitos de primeira geração, os direitos fundamentais de primeira geração, são os direitos individuais clássicos, né? De liberdade e inclusive de limitação do Estado. Então, essa reflexão tem que ser feita. Por que relatórios médicos estão sendo contestados? E outra, facilitar que as pessoas sejam informadas e tenham acesso a relatórios na rede pública, porque os exames são caros, é custoso, e os médicos não vão elaborar laudo de brincadeira, eles vão ter que fundamentar, estudar, pedir diversos exames. Então, é uma questão que tem que ser trazida à reflexão também. Então, resumindo, quem é a autoridade sanitária competente? É o Ministério da Saúde, ou seja, a pessoa do ministro. Então, não é o conselheiro tutelar que vai dizer que a criança tem que ser vacinada com a vacina X. Não é o Ministério Público, o promotor também não é a autoridade sanitária. Não é o reitor da universidade e não é o professor. A autoridade sanitária que vai dizer que a vacina é obrigatória e deve ser incluída no PNI é o ministro da Saúde. Isso está escrito na lei, não sou eu que estou criando essa tese. Então, e só lembrando que as vacinas estão em fase 3, pendentes de fase 4, né? Não incluídas no PNI pela autoridade sanitária competente, que é o ministro, e a decisão. Então, como tomar essa decisão? A gente vive em meio a uma guerra de informação. Não há consenso entre médicos, as notícias que circulam, a evolução científica no tratamento da questão muda, evolui muito rapidamente, porque a doença é nova, a vacina também é muito recente, né? E feita em tempo recorde. Então, a decisão, eu penso que após ter acesso à informação de ambos os lados, informação livre, sem cerceamento, deve ser dos pais. Por quê? Porque eles têm o poder familiar sobre as crianças até os 18 anos e eles têm, inclusive, o dever de representar e assistir os filhos, representar até 16, assisti-los até 18. Então, temos também, ainda no âmbito da saúde, o artigo 15 do Código Civil, que ele reza que ninguém pode ser constrangido a se submeter com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Então, se eu tenho um risco, eu não devo ser submetido, então eu vou ter que me submeter a uma vacina, expondo a minha vida a risco, porque estão cobrando no trabalho, porque estão cobrando na universidade, porque estão cobrando no supermercado, porque estão... Enfim, isso não é razoável, não é proporcional, porque na análise da constitucionalidade a gente também avalia os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Então, resumindo, os pais têm que ter acesso, os pais não, eu digo o cidadão, porque mesmo o adulto que vai tomar uma vacina, ele tem que ter acesso à informação clara sobre a segurança da vacina, a eficácia, ela é segura? Então eu posso tomar. Ela é eficaz? Sim. E contraindicações dos imunizantes, porque o que eu recebo todo dia? Foi como a deputada Janaína falou, eu recebo ligação, porque eu sou professora e porque também já trabalhei muito tempo na área da infância, de amigos, de pais, de colegas, de grupo de escola, as pessoas muito preocupadas porque estão lendo sobre miocardite, sobre pericardite, sobre infarto, miocárdio,
trombose venosa cerebral, e assim, vendo jogadores de futebol tendo mal súbito, vendo jovens tendo mal súbito. Então, tendo essa informação, aí o cidadão, em especial o pai, vai refletir, procurar o seu médico e ter a liberdade, porque, como disse a deputada Janaína, temos que ver a proporcionalidade, é a liberdade, e aí sim o pai vai poder dar o consentimento informado, como diz o Código de Nuremberg e como diz, está claro na Declaração de Helsinki. Então, sobre saúde, resumindo, é essa questão. Direito à educação. É um outro direito indisponível, fundamental, com sede constitucional, artigo 205. E o que ele busca? Ele busca formar um cidadão autônomo, garantir a melhor formação possível para as nossas crianças e adolescentes, né? E aí eu pergunto, como direito fundamental, indisponível, ele pode ser cerceado? É uma reflexão. Ele pode ser condicionado à aplicação de uma vacina cuja autoridade sanitária competente não incluiu no PNI e está em fase 3, pendente a fase 4? Então, é razoável que ele não possa estudar, seja criança. Aqui, veja, se aplica a criança de 0 a 12 anos incompleto, ao adolescente até 18, e ao jovem, porque o artigo 227 da Constituição, só lembrando aqui, ele ampliou a prioridade absoluta, aquele dever da família, da sociedade, do Estado, conferir com prioridade absoluta, ele ampliou essa prioridade absoluta para assegurar os direitos fundamentais ao jovem. E nós temos o Estatuto da Juventude. Então, o jovem, aquele que está na universidade, também tem esse amparo. Então, é razoável? Com certeza não é. Então, a pessoa não pode se vacinar por algum motivo, ou porque está inseguro em relação, porque é uma vacina nova, né? Está em fase 3, e aí ela vai ter cerceado o direito à educação, ou seja, ela vai ter cerceado o direito de ser um cidadão no futuro autônomo, independente, levar uma vida plena. E aí a segunda pergunta que eu faço, quantas doses vão ser necessárias para obter, que é uma pergunta que me é feita, né? O direito adquirido ao passaporte, porque a Janssen, eu conheço jovens que optaram pela Janssen porque era uma dose. Aí passou a ter a segunda, e segundo a doutora Roberta disse hoje, não vai mais ser fabricada, se eu não entendi de forma equivocada. E aí a Coronavac, salvo engano, no começo eram 2 doses com segurança e eficácia. Agora já se dá a terceira, já se fala em quarta, já se fala no reforço da Pfizer. Quer dizer, isso gera uma insegurança enorme para os pais e mesmo para o cidadão, para tomar a sua decisão sobre a sua saúde, sobre a sua vida, sobre um direito fundamental, para exercer a sua liberdade de escolha, né? E aí uma outra indagação, a garantia de que o passaporte sanitário, porque pelo que eu vi, os médicos brilhantes, né, explanações brilhantes que aprendi muito, deixaram claro, a garantia de que um aluno na universidade ou na escola não vá ser infectado e não vá contaminar terceiros? Me parece que não, né? Se eu não entendi equivocadamente, não. Então, o direito à educação pode ser negado? Ele é um direito fundamental. O que a gente pode observar? A pandemia já nos trouxe um aumento muito grande da evasão escolar, um aumento do analfabetismo, isso está lá no Todos pela Educação, na faixa de 6 a 7 anos, segundo a percepção dos pais, o aumento de depressão e outros problemas psiquiátricos que acho que não vale a pena enfatizar, né, até para não estimular, a diminuição do convívio comunitário, porque nessa fase de infância, adolescência, é muito importante, eles andam em bandos, eles se identificam com os coleguinhas da mesma idade, é a fase de uma socialização, de crescimento, de aprender a dividir. Então, é uma fase que é muito importante, o convívio comunitário. E foi tirado, né, porque as nossas escolas ficaram fechadas por muito tempo. Eu creio que talvez sejamos um dos países em que, eu não posso dizer isso, eu não tenho certeza se somos o que mais tempo ficou, mas com certeza somos um dos países cujas escolas ficaram fechadas por maior tempo, e com o retorno das aulas não se viu nenhum grande surto, então a gente privou as crianças não só da educação, mas do convívio social com os coleguinhas, né, do enriquecimento do dia a dia numa escola. Aí eu indago, seria razoável a gente criar uma dificuldade, mais um dificultador para o acesso à educação, que qual seja, só vai para a escola, só vai para a faculdade se tiver o passaporte? E outra, a gente pode pensar em punir um pai por falta de zelo, por abandono, um pai que, a meu ver, é zeloso, que procura um médico, que está preocupado, que está lendo sobre a vacina? Bom, eu entendo que não. Então, aqui, que eu falei, Todos pela Educação, aumenta em 1 milhão o número de crianças de 6 a 7 anos não alfabetizadas, na percepção dos responsáveis, um aumento de 66,3%. Evasão escolar. Como vai ser o retorno dessas crianças? Como é que nós vamos conseguir cativar e efetivar o direito delas à educação? Fazer com que elas voltem a uma rotina. Alguns não vão mais ter como, porque estavam no 2º, 3º ano do ensino médio, devem ter perdido, talvez até se perdido profissionalmente.
E agora, aqueles que têm a janela da alfabetização vão alfabetizar mais tarde? Qual vai ser o reflexo disso no futuro dessas crianças? E no PIB do país? Porque isso vai ter reflexo no PIB do país. Se a gente for ver, a economia está ligada a tudo, né? Porque a saúde, sim, é prioridade, mas a economia também é importantíssima. Enfim. Então, educação, saúde e poder familiar estão extremamente relacionados. Então, aí eu indago de novo, os pais que têm relatório médico que desaconselham uma vacina, os pais que não se sentem seguros ante a guerra de informação que vivemos, os pais que estão vendo milhares de jovens sofrendo de mal súbito, não estou dizendo que decorre da vacina, estou dizendo que tem que ser apurado, porque tem que se provar relação de causa-efeito, mas não se pode esquecer, largar de mão. Então, a gente tem que estão tendo muito. Acontecem muitos casos hoje em dia de morte súbita de jovem, então esses casos merecem apuração. Aí depois, sim, a gente vai ter certeza se é relacionado à vacina ou não. E se não for, vai ser ótimo, porque vai dar segurança, porque o nosso povo é um povo que vacina. As crianças têm inúmeras vacinas, inclusive os pais que podem dão até vacinas na rede privada. Então, outra indagação, reflexão. Os pais que temem eventos adversos constantes na bula. E os pais de crianças ou adolescentes ou jovens que já tiveram Covid? A doutora Roberta falou, o doutor Nasser falou brilhantemente também, o doutor Paulo Porto, da imunidade de quem já teve a doença, que é em relação a todo o vírus, não só a questão da proteína spike. Aí é a pergunta que não quer calar. Esses pais podem ser considerados negligentes, ausentes? Esses pais podem ser considerados como pais em falta no cumprimento dos deveres do poder familiar, de forma injustificada, que é o que reza a lei? Não, senhores, não. Isso não é razoável. E, para fechar, o último direito, né, é o direito à convivência familiar. São inúmeros os direitos, mas a gente está se atendo a esses três. Toda criança, como eu falei, ela nasce no seio de uma família, que é a primeira instituição que acolhe, que a protege, e a família, está escrito na Constituição, não sou eu que estou dizendo, ela é a base da sociedade. Então, o filho não pertence ao Estado. O filho, ele cresce, ele nasce e cresce, e ele é integrante de uma família, até que ele tenha autonomia para fazer suas próprias escolhas, e para isso ele precisa ter saúde, educação e outros direitos garantidos para chegar na fase de adulto e fazer as suas próprias opções. Então, toda criança e adolescente, artigo 19 do Estatuto, ele tem direito a ser criado e educado no seio de sua família. Família é essa família natural ou a família extensa. A família extensa são os parentes próximos que têm vínculo de afetividade e afinidade com essa criança. Então, a regra, toda a inteligência, o ECA é pensado para fortalecer a família, para a criança ser criada, nascer e ser criada na sua família. A exceção é essa criança ser retirada da família. Isso pode acontecer? Pode. Os pais têm deveres, né? Que é o dever de sustento, o dever de educação e o dever de guarda. A guarda implica prestação moral, material e educacional às crianças e adolescentes. Então, a perda e a suspensão do poder familiar e mesmo a alteração da guarda, ela pode ser dada em casos excepcionais. E, para isso, é preciso processo judicial com contraditório e nos casos previstos na legislação civil, que é o artigo 1638 do Código Civil, que ele traz as possibilidades da perda do poder familiar. Posso citar como exemplo o abandono, crimes graves como a tentativa de homicídio ou estupro contra a criança, enfim, mas nos casos que estão elencados ali, não existe essa possibilidade de não vacinou, de uma vacina específica. Ou a outra condição é o descumprimento injustificado dos deveres inerentes ao poder familiar, que é o dever de guarda, sustento, educação, apoio moral, apoio emocional, e aqui referidos no artigo 22 do ECA. Então, aí eu pergunto para os senhores de novo, configura uma falta injustificada de um pai no cumprimento do dever dele inerente ao poder familiar? Um pai que já deu 17 vacinas, salvo engano, um dos médicos mencionou 17 vacinas, que tem o cartão de vacinação completo, que a criança está na escola, que a criança é amada, é amparada, esse pai está descumprindo injustificadamente porque ele procurou um médico e tem uma contraindicação, ou porque ele está muito inseguro e prefere esperar acabar a fase 3 e 4 e decidir o que é melhor para a criança dele, considerando o risco e benefício daquela criança. Então, são indagações que não podemos fugir, né? Então, tem uma outra infração que está sendo muito citada na mídia, que não é um crime, é uma infração administrativa cujo processo é judicial, se dá na vara da infância. Então, onde tem vara da infância, onde não tem, tem que ver a lei de organização local. Então, o artigo 249, ele menciona descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar. Aí eu indago de novo aos senhores, pais
preocupados, angustiados, alguns desesperados. Eu já ouvi de pai que eu vou pegar o meu filho e vou fugir para o mato. Então, olha o desespero, a gente fica angustiado, a gente vê nos olhos das pessoas o sofrimento. Pais que vacinaram as crianças de tudo. Então, que os filhos estão mantidos na escola, com bom desempenho na escola, esses pais estão garantindo o apoio material, moral, emocional, espiritual aos filhos. Então, a gente pode dizer que eles estão descumprindo, dolosa ou culposamente, que seja, os seus deveres. Não, senhores, não estão cumprindo, eles estão sendo zelosos. Então, nós temos no Estatuto, o Estatuto é um complexo, né? Tem normas de direito administrativo, civil, penal, infracional, enfim, constitucional, os direitos fundamentais estão ali elencados. Ele prevê medidas protetivas. Quando que essas medidas protetivas se aplicam? Quando as crianças estão em situação, crianças e adolescentes, em situação de risco ou vulnerabilidade, que são definidas no artigo 98. Então, mas para a aplicação de uma criança que está com a família, na escola, com cartão das vacinas antigas, tradicionais, em dia, não é uma criança que, em regra, está em situação de risco. Claro que cada caso tem que ser acompanhado pelo promotor, por uma pasta individual, um processo individual, e mesmo a aplicação das medidas protetivas, que o Conselho Tutelar aplica, muitas, é imprescindível considerar, levar em conta o interesse superior da criança, que é um princípio, inclusive, hermenêutico, e que toda atuação tem que buscar o melhor interesse da criança. Então, a gente tem que compatibilizar o acesso à saúde, o direito à saúde, né, o direito à vida, o direito à educação, à convivência familiar, a convivência com a comunidade do bairro, da escola, e quando for aplicar a medida protetiva, tem que levar em conta a prevalência da família. Todas as medidas que são pensadas no ECA, elas pretendem promover a família. Então, por exemplo, aquela mãe que está em situação de rua, ela provavelmente não tem mais o cartão de vacinação e isso não é a prioridade dela. Então, o Conselho Tutelar vai orientar, vai encaminhar, vai aplicar as medidas protetivas, mas sempre na intenção de que essa criança, de promover essa família, recuperar, para que essa criança continue no seio da sua família natural ou extensa. Quando não for possível realmente, aí, atentando ao melhor interesse da criança, aí pode haver um processo de suspensão ou de perda de poder familiar, judicial, com o contraditório, e aí sim essa criança pode ser colocada no futuro numa família substituta. Então, promoção de direitos e proteção da criança deve ser dado prevalência às medidas que mantenham ou reintegrem essa criança na família natural. Então, quando a gente ouve na imprensa, não vai vacinar, a gente tira a guarda, a gente tira o poder familiar, e vai colocar onde? O nosso Estado já tem um problema muito difícil para lidar, que são as crianças que, infelizmente, deveriam ter uma família para amá-las, para protegê-las, para cuidar, e não tem. Então, elas estão em abrigos. Então, como que a gente vai fazer? Quer dizer, isso jamais seria o princípio da prioridade, nem o princípio prioridade dos direitos fundamentais. Doutora Luciana, por favor, para concluir. Sim, vou concluir. Então, o melhor interesse tem que buscar todas as crianças em situação de rua, reféns do tráfico, que usam droga, que não têm acesso à UTI, crianças que estão fora da escola. E como que a gente vai atingir isso? Cumprir o que está disposto no ECA, o que está disposto na Constituição, na Convenção dos Direitos, no artigo 5º do Código Civil, e, como disse o eminente ministro Lewandowski, respeitando a proporcionalidade, a razoabilidade, a dignidade da pessoa, os direitos fundamentais, considerando as evidências científicas que estão avançando e mudando a cada dia, e a ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicação dos imunizantes. E, na prática, o que isso significa? Tentar manter a criança na sua família natural, promover esta família, orientar, inclusive com medidas de advertência pelo juiz, e disponibilizar as vacinas, aqui ninguém é contra a vacina, com a informação clara, precisa, inclusive sobre os riscos de efeitos adversos, para que aí sim os pais se sintam seguros e livres para decidirem se vai dar a vacina para o seu filho, adolescente, criança, ou se não vai dar. E atentando-se ao princípio da precaução diante da incerteza científica sobre possíveis danos a médio e longo prazo. É isso, eu estou à disposição, espero ter contribuído para essa reflexão, para os pais saírem desse pânico, né, e poderem respirar e saber que cabe a eles a decisão sobre o futuro dos filhos, né, e o acompanhamento e a proteção. É isso. Muitíssimo obrigado.